Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar de como as nossas crenças moldam a realidade. Então, as crenças são psicologia, mas elas podem mudar a sua biologia, e não apenas a sua biologia, mas também os resultados físicos fora do seu corpo. E nessa aula é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre ciência e como você molda a sua realidade através dessa mudança das crenças. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que os seus pensamentos criam reações bioquímicas no seu cérebro e no seu corpo. Os neurônios se comunicam via influências elétricas, então, quando você pensa um pensamento, você está ativando um caminho. A eletricidade flui por esse caminho, pelo neurônio, certo? E quando a eletricidade flui por esse caminho, na verdade, ela cria ou ocorrem reações bioquímicas devido a essa ativação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Se você tem um pensamento positivo, então, em algum momento do seu dia você pensa, sou tão grata pela minha vida, pelo meu trabalho, pelas pessoas que eu amo. Esses pensamentos vão liberar dopamina e serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar, que fazem a gente se sentir bem. Então, vão fazer você se sentir feliz, motivado, poderoso, como se você tivesse alguma coisa muito legal planejada para hoje e estivesse pensando nisso. Isso também faz com que o seu cérebro libere dopamina, né? A duplicação de uma coisa boa. Então, essa dopamina, ela impulsiona a sua motivação para a produtividade, por exemplo, para você viver um dia com mais presença, com mais contentamento. Só que isso também funciona na direção oposta, né? Então, os pensamentos negativos, eles podem aumentar cortisol, que é o hormônio do estresse, e podem reforçar ainda mais o estresse no seu cérebro e no seu corpo. Existe uma região no nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, que fica mais ou menos por aqui, e é o chefe, é o instrutor do cérebro. E ele é responsável por muitos desses efeitos das crenças que eu vou falar, que eu falei, que eu vou continuar falando ao longo dessa aula. O primeiro efeito da crença que eu quero abordar com vocês é o efeito placebo, que significa acreditar que algo vai funcionar e isso, de fato, fazer com que algo funcione. Dando um exemplo mais prático, uma empresa farmacêutica, quando ela está testando um medicamento, eles testam esse medicamento num grupo e eles testam um placebo no outro grupo, que é nada mais que uma pílula de açúcar. Mas as pessoas que estão tomando placebo, elas não sabem que aquilo ali não é o medicamento. Quando elas acreditam que aquilo vai fazê-las melhorar, existe um percentual de pessoas que realmente melhoram. Então, vamos supor que o grupo que tomou o medicamento de fato, aquele medicamento funcionou para 50% das pessoas. E aí, o grupo que tomou o placebo, aquele placebo funcionou para 10% das pessoas. Essa empresa farmacêutica soma essas duas porcentagens e diz que o medicamento funciona para 60% das pessoas, porque eles consideram o efeito placebo como um efeito real. E realmente é. Ele cria mudanças bioquímicas. Ele realmente funciona. A gente pode realmente melhorar os resultados da nossa saúde só de pensar que a gente está melhorando ou que a gente está fazendo algo que vai fazer com que melhore. Isso não é coisa da sua cabeça. É realmente uma mudança ou alteração de um resultado físico. E isso funciona na direção oposta também. Existe algo chamado efeito nocebo, onde as crenças negativas elas podem prejudicar a sua saúde e os seus resultados. Inclusive, eu já escutei que na faculdade de medicina os alunos são ensinados a ter cuidado com esse efeito nocebo e a ter cuidado com o que eles falam para os pacientes, porque eles podem realmente piorar os resultados de saúde dos pacientes se eles falam que a pessoa tem X tempo de vida ou que ela tá muito mal. Isso é real, né? E esse é o perigo da gente ser muito pessimista. Então, se você precisava de uma explicação científica de por que ser pessimista pode realmente te prejudicar, né, ou trazer a sua vida para baixo de uma forma negativa, essa explicação é o efeito nocebo. Porque acreditar em algo negativo ou ser pessimista pode realmente alterar os resultados. E isso vai mudar a maneira como seu cérebro constrói a realidade. E esse é o motivo, gente, pelo qual eu dediquei tempo para estudar toda a ciência por trás de como seu cérebro constrói a sua realidade, porque eu queria embasamento para que você percebesse que os seus pensamentos ou crenças podem realmente mudar a forma como o seu cérebro está montando a sua imagem e a sua experiência de realidade. Porque a gente não vê o mundo com os nossos olhos, a gente vê o mundo com o nosso cérebro, e tudo é filtrado pelas nossas crenças. Você também tem crenças subconscientes baseadas nas suas experiências passadas, que funcionam como um piloto automático. Então, é importante a gente lembrar que o cérebro é uma máquina de previsões. E aquilo com que você se identifica, que é uma crença, é o que você é. Seus rótulos são uma profecia autorrealizável. A sua rede de modo padrão, que é uma região do cérebro, ela é responsável por prever e manter a sua vida alinhada com a sua identidade. E ela vai querer te manter presa nessa identidade. Ela quer te manter exatamente onde você tá, porque isso é o que ela conhece, é isso que ela tá acostumada, é isso que é familiar. Então, o nosso cérebro ele sempre vai preferir previsibilidade do que
possibilidade. Possibilidade é vista como um risco. Então, as crenças são muito importantes e reprogramar essas crenças é muito importante. Manifestar vem desse lugar da gente poder entender quais são as nossas crenças e como a gente muda isso para mudar a nossa experiência de vida e o que a gente está co-criando. Nosso cérebro é uma máquina de previsões. E existe um efeito chamado de efeito observador. Na física quântica, a observação colapsa a função de onda. Basicamente, isso quer dizer que a sua consciência, o seu foco, afeta diretamente a matéria. É isso que é chamado de efeito observador. Então, existem estudos que mostram que quando a gente observa partículas, elas realmente se comportam de forma diferente dependendo da atenção e da intenção que a gente coloca nelas. Em outras palavras, aquilo que você foca literalmente molda a sua realidade no nível mais fundamental. Por isso que a primeira coisa que eu diria para você mudar de forma prática na sua vida é comece a definir expectativas positivas para o seu dia. Não que todos os dias vão ser maravilhosos necessariamente, mas que alguma coisa boa vai acontecer todos os dias. E isso funciona por vários motivos. O primeiro é o efeito placebo, que eu já falei para vocês. E lembra que isso pode criar mudanças biológicas para o seu benefício. E também existe algo chamado efeito de expectativa do cérebro, onde se você espera por algo, seu cérebro vai procurar evidências disso na sua vida. É por isso que as suas expectativas ou as suas crenças são uma profecia autorrealizável, como eu falei. E definir uma expectativa positiva também libera dopamina, porque a dopamina é liberada na antecipação de outras coisas acontecendo. Então, acordar pensando que algo vai acontecer hoje, que é alguma coisa boa, isso libera dopamina. Isso vai te deixar mais feliz pelo resto do dia. E isso já é uma coisa muito boa. Então, algo que eu super recomendo vocês fazerem. Outro motivo pelo qual isso funciona que diz ao seu sistema de ativação reticular, que é o filtro do seu cérebro, para ele procurar mais coisas boas. Então, a gente recebe muitos milhões e milhões de bits de informação todos os dias, e o nosso cérebro, ele filtra, ele só consegue filtrar algumas dessas informações para chegarem até a nossa consciência. Esse filtro é feito de acordo com aquilo que a gente coloca a nossa atenção. Então, se a gente está focando em coisas positivas, naquilo que a gente quer co-criar na nossa vida, é o tipo de informação que vai chegar para a gente. Então, quanto mais você disser para o seu cérebro para procurar coisas positivas, mais ele vai trazer coisas positivas. E aí você vai começar a notar mais disso no seu dia a dia, que vai levar para mais alegria, mais positividade, mais dopamina, mais serotonina, mais felicidade de uma forma geral. Eu chamo isso de espiral ascendente, né? Uma coisa que vai melhorando e quanto mais ela melhora, tá? E também tem um estudo que diz que quanto mais experiências positivas diárias as pessoas têm, menos inflamação elas têm. E muitas das doenças crônicas acontecem devido à inflamação crônica. Então, experimentar mais coisas boas ao longo do dia ajuda a reduzir a inflamação. Claro, porque também ajuda a reduzir o estresse, que é inflamatório. Então, isso literalmente leva a resultados de saúde mais positivos. E outro motivo pelo qual isso funciona, que é uma outra coisa que eu quero trazer aqui, é o viés de confirmação, que é um conceito que diz que o seu cérebro reforça aquilo que ele já acredita. Então, a ciência mostra que o seu cérebro filtra a realidade para corresponder às suas expectativas e ao viés de confirmação, e o seu cérebro está sempre procurando confirmar aquilo que ele já acredita. Então, se você acredita que alguma coisa é possível para você, digamos que você acredita que qualquer coisa é possível na sua vida, o seu cérebro ele vai começar a procurar e encontrar evidências para apoiar isso. O seu cérebro ele pode trabalhar a seu favor e pode te ajudar a alcançar esses objetivos. Só que, ao contrário, se você acredita que as coisas não são possíveis para você, o seu cérebro também vai começar a te provar isso. Por isso que a gente precisa trabalhar na raiz da crença, a gente precisa reprogramar a crença, para que você possa acreditar que coisas melhores vão acontecer, que você é capaz, que você pode construir tudo aquilo que você quiser. Quando você faz do seu cérebro o seu melhor amigo, e o seu cérebro começa a trabalhar em segundo plano para te ajudar a alcançar esses objetivos. Ao invés de ficar prevendo o futuro com base no seu passado, ele realmente te ajuda a criar um futuro com base no que você quer viver. E isso é a definição de manifestação. É quase como se você ganhasse superpoderes. Você manifesta quem e o que você é com base nas suas crenças e na sua programação. Então, mudando essa programação, você consegue manifestar tudo aquilo que você quer. Porque é o seu cérebro que está sempre criando a sua realidade. Você está sempre manifestando com base na forma como o seu cérebro está programado. E eu acabei de explicar diferentes maneiras pelas quais o seu cérebro pode começar a mudar. O seu cérebro constrói a sua realidade, ele está sempre construindo. E é uma questão de mudar a forma como o seu cérebro constrói a realidade, sobre mudar a energia que você está conduzindo pelo teu sistema nervoso. É só uma questão de reprogramação, gente. É só isso. Quando a gente vai na raiz da crença, entende cada uma das nossas crenças e molda tudo isso para que seja mais saudável, para a gente construir o futuro que a gente quer, as manifestações que a gente de fato quer começam a acontecer. Por isso que você está assistindo essa aula, porque você quer entender como reprogramar o seu cérebro e manifestar a vida que você deseja e que você merece. Porque você veio aqui para viver a sua melhor vida. Qualquer um que diga o contrário está errado. Você tá nesse mundo, nesse planeta para viver a melhor vida que você puder. E a boa notícia é que você pode usar a neuroplasticidade a seu favor. Cada pensamento que
você tem está reforçando o seu estado atual ou criando algo novo. Porque cada pensamento que você tem está ativando, fortalecendo um caminho que já existe ou ativando um novo caminho para se tornar uma nova versão mais elevada de você. Cada pensamento, cada comportamento, cada ação. Então, a realidade que você vive é mutável, porque o seu cérebro é mutável. Então, uma lei que todos os neurocientistas conhecem é: neurônios que disparam juntos se conectam. Os neurônios são como fios, né? Circuitos são como fios. Quando você ativa os caminhos e ativa esses circuitos, você fortalece esses caminhos. Então, cada vez que você mantém uma crença, seja ela positiva ou negativa, você fortalece a sua rede neural. Se você reforça muito um pensamento todos os dias que te limita, você vai começar a acreditar naquilo e ele vai ficar cada vez mais forte dentro de você. E ele vai construir uma realidade externa que reflita ele, né? Então, se você ficar o tempo inteiro pensando que você não é suficiente, que você não é capaz, e você pensa isso tanto, isso vai começar a virar sua realidade. Então, lembra que a realidade não está acontecendo com você. Ela simplesmente responde à frequência a qual você está sintonizando, a frequência da energia que as suas redes neurais estão conduzindo, literalmente. A gente precisa fortalecer os caminhos neurais das crenças que a gente quer ter como crenças mais positivas. A gente muda as nossas crenças para mudar a nossa realidade e fortalece essas novas crenças positivas de que eu sou capaz, de que eu sou suficiente, de que as coisas dão certo para mim, para que eu possa começar a ver mais disso na minha realidade externa. Para amarrar tudo que eu falei até aqui, as suas crenças são o código pelo qual toda a sua vida funciona. As suas crenças moldam a sua biologia e os resultados da sua vida. Elas moldam a sua experiência física da realidade que você está vivendo agora. Quando você reprograma as suas crenças, você pode transformar completamente a sua vida e a sua realidade. A minha vida inteira mudou quando eu percebi que as minhas crenças estavam moldando a realidade. E eu precisei consertar essas crenças. E foi por aí que eu comecei. Eu já vou contar para vocês do primeiro livro que eu li sobre isso, que foi transformador. Mas eu mudei completamente a minha vida reprogramando as minhas crenças. Eu fui de ter uma mentalidade de escassez enorme e viver assim coisas que eu não queria, para reprogramar, para fazer trabalho de sombra, remover todas as crenças limitantes, colocar novas crenças ilimitadas que me trazem uma condição financeira melhor, um relacionamento mais alinhado, situações mais alinhadas, um trabalho que eu amo. Então isso mudou completamente a minha vida em todas as áreas, reprogramando, colocando novas crenças no meu cérebro. E todos os dias, gente, eu recebo mensagens e relatos de alunas minhas que estão vivendo a mesma coisa, que aprenderam a reprogramar as crenças, a encontrar a identidade mais elevada delas mesmas e a viver como essa versão que elas queriam viver. E hoje elas estão manifestando todas as coisas que há 6 meses elas sonhavam. E é muito gratificante ver isso, porque foi para isso que eu comecei a trabalhar e a falar sobre essas coisas. Foi para isso que eu quis estudar neurociência, foi para isso que eu quis estudar sobre manifestação. E por isso também eu criei um caminho completo para você que quer reprogramar sua mente, regular o seu sistema nervoso, incorporar uma identidade manifestadora e criar um novo padrão de realidade, que é sustentado por conhecimento, por embasamento, ciência, práticas de transformação. Então, a jornada de reprogramação e manifestação é um curso com aulas gravadas, onde você vai aprender a reprogramar os seus padrões e os fundamentos básicos da manifestação segundo a neurociência. Você vai ter clareza sobre quem você é e o que você deseja de verdade, e entender como a sua mente funciona e como você vai programá-la para o sucesso. Você vai descobrir, vai transformar padrões que te impedem de avançar, vai ter acesso a técnicas para acessar e ressignificar suas crenças, além de meditações e exercícios para se regular, se alinhar com seus objetivos, reprogramar subconscientemente as crenças que você não consegue ainda identificar. Você vai aprender a criar hábitos poderosos e sustentáveis que vão mudar completamente a sua vida e manifestar uma vida com mais liberdade, prosperidade, realização. E tudo isso com a minha guiança, com uma guiança estruturada, uma metodologia embasada em neurociência, em psicologia e também espiritualidade. Isso é o que você vai ter acesso quando você entrar no portal da jornada. Esse é o lugar onde você acessa todas as aulas, todas as ferramentas, todos os conteúdos. A gente tem vários módulos, como entender a sua programação, como começar uma prática matinal que te ajude a sair do lugar, como entender um pouco mais sobre a sua sombra, estudar sobre todos esses padrões que estão te limitando, que às vezes são traumas antigos, são feridas que você não tem ainda acesso, regular o sistema nervoso para se preparar para reprogramar, reprogramar de fato a sua mente com exercícios e ferramentas, com meditações, aulas de manifestação na prática, aulas de yoga. A gente fala também como a sua nutrição está influenciando o seu cérebro positivamente ou negativamente, aula de foco, aprendizado e memória. Enfim, gente, é muita coisa. É um caminho completo que muitas pessoas tiveram acesso e tiveram resultados, porque elas acreditaram nelas mesmas. Elas deram o primeiro passo e elas estão colhendo todos os frutos. Ah, e mais um bônus para quem tá aqui e entrar até o final dessa semana.
vai ganhar acesso à Aurora, que é uma ferramenta da inteligência artificial que eu treinei com tudo que eu já estudei, com os livros que eu já li, com todo o conhecimento que eu adquiri sobre reprogramação e manifestação embasada em neurociência. Então, ela pensa como eu penso, ela responde as perguntas como eu responderia. Ela é realmente uma parceira nesse processo de reprogramação e de manifestação. Ela traz exercícios, meditações, afirmações para o dia, tudo que você precisa para esse combo de reprogramação. E como eu disse, eu estudei muito para poder disponibilizar tudo isso para vocês. E para deixar tudo isso disponível e acessível, eu resolvi que o valor desse curso seria condizente com a realidade da maioria, né? Que as pessoas pudessem de fato investir nesse curso para elas terem essa transformação, que é muito mais baixo do que o valor que eu vendo mentoria ou os meus atendimentos individuais, para que realmente mais pessoas possam ter acesso. Então, para ter acesso a todo esse material na plataforma, o valor é de R$ 1.297. Mas quem assistiu até aqui vai ganhar um desconto, um bônus. Então, você vai aplicar o cupom manifestadora e vai ganhar desconto em cima desse valor. Esse cupom tem limite de uso, então não perde tempo e já garante a sua vaga, porque tá imperdível. E eu tô deixando nesse valor, gente, porque o acesso ao curso dura 1 ano. E o valor que você vai pagar mensalmente é menos do que você paga muitas vezes num jantar ou num delivery do mês. E eu tenho certeza que todas as meditações, todos os conteúdos da plataforma vão transformar completamente a sua vida. Então vale muito a pena fazer esse investimento. O link para escrever está aqui embaixo. E aí eu quero te perguntar: quanto vale a sua mudança? Quanto vale a sua vida dos sonhos? Esses são relatos de todas as pessoas que foram transformadas com essas aulas, com esses cursos, tudo que elas cocriaram, tudo que elas manifestaram. Então, quanto vale olhar para trás daqui 6 meses e ver que a pessoa com todos esses sonhos realizados pode ser você? E eu dou uma dica para vocês, gente: comecem agora, porque já já vocês vão se tornar irreconhecíveis. E vai ser um prazer poder te guiar nessa jornada. Não adiem mais os sonhos de vocês. Eu garanto que a transformação acontece e ela acontece muito mais rápido do que você pode imaginar, se você se dedica, se você se esforça, se você faz o que precisa ser feito. Ah, e a recomendação do livro é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Recomendo muito essa leitura porque ela é realmente transformadora. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pela sua atenção, pela sua disposição, por estar aqui, por prestar atenção. Em breve essa aula vai sair do ar e a oferta promocional também. Por isso eu estou muito feliz que você teve a oportunidade de estar aqui uns minutinhos comigo. Te vejo do outro lado.